Só vai colocar, a gente vai estar em ata só. Boa tarde a todos. Vamos dar início à reunião da Comissão de Legislação, Constituição, Justiça, Ética, Decoro Parlamentar e Redação Final, hoje, 19 de agosto de 2019, integrando a Comissão de Vereadores Marcos Salles Zanella, Mário Sérgio Tramoski, Maicon Coelho, Eurônio Francisco da Silva e Fernando César Souza. Tendo o quórum regimental, damos por aberta a presente reunião e, tendo em vista a distribuição prévia do texto da ata da reunião anterior, colocamos a referida ata em discussão. Em discussão a ata. Não havendo discussão, coloco a ata em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada a ata. Senhores, vamos fazer a distribuição das matérias que foram despachadas para esta comissão, inicialmente. Temos para a relatoria o projeto de lei ordinário número 58/2019, de autoria da vereadora Zelida Silva, que institui a Semana de Saúde e Proteção aos Animais no município de Rio do Sul. Vereadora Eurônio, pode ser o relator? Temos o projeto de lei complementar número 29/2019, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar 327 de 2015, que cuida de agentes comunitários de saúde e combate a endemias. Eu avoco os autos e farei a relatoria. E temos, por último, o projeto de lei complementar número 30/2019, de autoria do prefeito municipal, que altera o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Vereador Mário Sérgio? É o relator. Senhores, nós estamos dando início à primeira sessão dessa comissão, que deveria se conduzir só sob meio digital. Entretanto, como os projetos aqui que estão tramitando ainda em meio físico, para que eles não fiquem sem uma continuidade, os relatórios dos senhores foram impressos, eles estão disponíveis aqui para leitura. De qualquer forma, mesmo assim, eu sugiro já aos senhores que nas próximas reuniões tragam tablet, o telefone, porque daqui a pouco tramita bem rápido um processo só digital, não vai ter mais papel. E se é para ser em digital, não faz sentido para a comissão ter que fazer essa relatoria, sob pena de, se não trouxer, aí eu faço aqui. Eu leio aqui porque eu vou trazer meu tablet e tal, por acaso eu estou sem ele, mas enfim. Então vamos lá. Nós temos aqui, é só o vereador Eurônio mesmo, falando? Não, temos 3 projetos aqui de relatoria do vereador Eurônio. Então o primeiro é o projeto de lei complementar número 25, e ele é o relator, eu passo ele a palavra. Tendo sido nomeado relator da matéria pelo presidente desta comissão, passo a expor o meu parecer e voto. Relatório. O projeto de lei complementar número 25, de 1º de agosto de 2019, de autoria do prefeito municipal, que acrescenta e altera e revoga os dispositivos da lei complementar número 309, de 1º de dezembro de 2015, e dá outras providências. A alteração proposta visa adequar o Estatuto dos Servidores Públicos, alterando diversos dispositivos, mais especialmente quanto à comissão do processo administrativo e da sindicância. Inicialmente, os membros dessas duas comissões poderão ter o pagamento de gratificação acumulada, como os demais gratificações, o que era vedado também. Nossas comissões, o membro da Procuradoria que apresentar o assessoramento passará a receber gratificação. Parecer e voto do relator. Essas comissões passam a acumular, no máximo, 5 processos, podendo ser designada nova comissão quando ultrapassar esse limite. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de todas as formalidades legais e constitucionais, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação, e solicito aos demais pares que adotem o mesmo procedimento em relação à matéria. Rio do Sul, 14 de agosto de 2019, relator Eurônio Francisco da Silva. Em discussão, parecer? Eu confesso que com o parecer do jurídico pela legalidade e constitucionalidade, beleza. No mérito, eu tenho que me aprofundar nisso aqui. Porque essa história de gratificação, acumulação, coisa demais, sem ser uma análise um pouquinho mais criteriosa,
Então, mas daqui já estamos cuidando da legalidade e constitucionalidade, o parecer foi nesse sentido. Em discussão, parecer? Não havendo discussão, coloco o parecer em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado o parecer. Temos ainda o projeto de lei ordinária número 54, vereador relator também, a vereadora Herônia, eu devolvo-lhe a palavra. Tendo sido nomeado relator desta matéria pelo presidente da comissão, passo a expor o meu parecer e voto. Relatório. O projeto de lei ordinário número 54, de 26 de julho de 2019, de autoria do vereador Marcos Norberto Zanis, que dispõe sobre a instalação de bituqueiras no município de Rio do Sul. A intenção do legislador é proporcionar aos munícipes o local específico para a colocação de sobras de pontas de cigarro, em formato e cores, padronizados pelo Poder Executivo. E demais. O projeto prevê a possibilidade do município firmar parceria com empresas privadas para a instalação das bituqueiras, né, nos mesmos moldes do que acontece com as lixeiras comuns. Parecer e voto do relator. Também se nota a preocupação para com a limpeza das vias públicas e não acrescentando qualquer atribuições ao Poder Executivo. Sendo assim, concluo, a presente matéria está revestida de todas as formalidades legais e constitucionais, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação, e solicito aos demais pares que adotem o mesmo procedimento em relação à matéria. Rio do Sul, 14 de agosto de 2019, relator Herônio Francisco da Silva. Em discussão, parecer? Não havendo discussão, coloco o parecer em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer. Temos também ainda o relatório, o parecer referente ao projeto de lei complementar número 26, também de autoria do vereador Herônio. Devolvo-lhe a palavra. Tendo sido nomeado relator dessa matéria pelo presidente desta comissão, passo a expor o meu parecer e voto. Relatório. O projeto de lei complementar número 26, de 6 de agosto de 2019, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar número 309, de 1º de dezembro de 2015, que consolida a legislação municipal relativa ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul, em especial em relação à indenização de transporte. Atualmente, só é permitida a indenização de transportes quando o servidor faz uso de veículo próprio, vez que se faz necessária a comprovação de propriedade. Com alteração tal, a situação ficará corrigida, já que muitas vezes o veículo pode estar em nome de outra pessoa ou, em especial, de sua família. Parecer e voto do relator. A alteração proposta visa adequar o Estatuto dos Servidores Públicos, permitindo que o servidor faça uso de veículo de terceiro, quando em viagem, né, para o consequente recebimento de indenização de transporte. Sendo assim, concluo, a presente matéria está revestida de todas as formalidades legais e constitucionais, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação, e solicito aos demais pares que adotem o mesmo procedimento em relação à matéria. Rio do Sul, 14 de agosto de 2019, relator Herônio Francisco da Silva. Em discussão, parecer? Só uma questão de esclarecimento ali, pode ou não pode terceiros? Carro de terceiros. Sim, parece que essa é a ideia. É. Esse é o objetivo da alteração, incluir carro de terceiro. Também é uma questão de analisar, né? Uma questão no mérito aí, a questão pode ser legal, né? Mas mas se indeniza o carro do próprio servidor, né? Quando ele pega é que esse que é o problema. Na realidade, se quer abrir a possibilidade que ele pegar emprestado de alguém, né? O cara é servidor, mas o cara da mulher, por exemplo. Nós já questionamos aqui, já o ano passado, se não estou enganado, o uso de carro
de combustível em carro particular. Agora se abre a possibilidade de carro de terceiro. É uma questão de mérito, né? Na realidade, o parecer do jurídico foi pela legalidade. Não, certo era até ser proibido o uso de carro de particular, só devido a muito daí muito... a saída é aumentar a frota, né? Não sei se é uma boa ideia. ou Porque daí você seja, é obrigado muito... a tocar dinheiro em carro, hein? Mas ainda está em discussão o parecer. Não havendo discussão, coloco o parecer em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado o parecer. Temos ainda o parecer relativo à proposta de emenda número 9, o vereador relator é o vereador Maicon Coelho. Eu passo a ele a palavra. A proposta de emenda número 9, de 2 de agosto de 2019, de autoria do vereador Sargento James, que altera o artigo 6º do projeto de lei número 37, de 19 de junho de 2019, que denomina Alter Dorico de Piné, Leandro Cava, Rosa Koresh Ninkoter, Dalvir Antônio Fernandes, Valdemar Gilze, Iema dos Santos, Dalina Rocha, Ivanira Olson e das Alianças. Ruas localizadas no loteamento Gran Parque das Alianças, no bairro Bremer. A proposta de emenda em questão altera apenas a denominação de uma via, passando o artigo 6º a denominar a via como Osmar Schultz, ao invés de Rua das Alianças. Cabe ressaltar que emendas aos projetos de lei são de iniciativa exclusiva de qualquer vereador, sendo elas supressivas, substitutivas, aditivas ou modificativas, conforme o regimento interno desta Casa. Porém, a norma em questão determina que a denominação de ruas no município de Rio do Sul, em homenagem a pessoas, só poderão ser dadas a falecidas, com notável contribuição ao município, na qual a verificação dos requisitos será feita por análise documental anexada ao processo. Neste caso, não resta qualquer dúvida quanto aos falecimentos, vez que está anexado ao processo os atestados de óbito e o histórico da pessoa a ser homenageada. Parecer e voto do relator. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de todas as formalidades legais e constitucionais, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Passa a palavra, presidente. Em discussão, o parecer? Não havendo discussão, coloco o parecer em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado o parecer. Temos ainda o parecer relativo ao projeto de lei complementar número 24. O vereador relator também é o vereador Maicon Coelho. Eu passo a ele a palavra. O projeto de lei número 24, de 1º de agosto de 2019, de autoria do prefeito municipal, que altera e revoga dispositivos da lei complementar número 401, de 22 de agosto de 2018, e dá outras providências. Segundo a mensagem do chefe do Poder Executivo, o projeto tem por objetivo alterar a composição da Comissão de Política e Remuneração de pessoas com uma vaga a mais, a ser ocupada por servidor indicado pelo secretário municipal de Administração e Fazenda. Também o projeto impede que receba a gratificação a que faz jus os membros da comissão licenciados para desempenho de mandato classista. Assim, no caso, a presidente do sindicato, que integra a comissão, não fará jus ao recebimento da gratificação. Cabe ressaltar que a iniciativa para a propositura da criação do novo plano de carreira dos servidores do Executivo é exclusiva do chefe do Poder Executivo, por disposição expressa da Lei Orgânica Municipal. Parecer e voto do relator. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de todas as formalidades legais e constitucionais, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Passa a palavra, presidente. Em discussão, parecer?
Não havendo discussão, coloco o parecer em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. É isso aí. Essa é a questão de mérito também. Então, não havendo nenhuma manifestação contrária ao parecer, está aprovado. Finalmente, temos o parecer aqui relativo ao projeto de lei ordinária número 52 de 2019, da autoria do prefeito municipal, que institui no município o programa de regularização fundiária, morada legal, fixando diretrizes gerais e aplicação do programa no município de Rio do Sul, com fundamento na Lei Federal 13.465/2017 e no Decreto Federal 9.310/2018, dando outras providências. O parecer é o seguinte: o projeto visa a regularização fundiária urbana, o chamado REURB, de núcleos urbanos informais, contribuindo para o ordenamento territorial de acordo com as competências municipais e ainda ao encontro dos princípios de sustentabilidade econômica, social e ambiental. Desta feita, tem-se que é de interesse público a regularização fundiária urbana, de maneira que a aprovação do tal projeto de lei é medida que se impõe, até porque o escopo da administração pública deve ser sempre o interesse da coletividade. E assim, considerando que o projeto reveste das características de legalidade, consoante o jurídico, cujos fundamentos adoto para emissão do presente parecer, opino pela aprovação do projeto de lei 52, uma vez que atende os requisitos de legalidade e constitucionalidade, votando pela sua aprovação e, em primeira discussão, e solicitando o mesmo posicionamento. Em discussão, parecer? Só para registrar, isso é o que me referia quando eu falava que a gente, em vez de ficar mexendo no perímetro urbano sem qualquer estudo, isso aqui vai regularizar fundo. Isso aqui é para regular. E isso é um objetivo específico, certo, determinado. Não um aumento, né, sem... Vai discutir todas essas questões. Tudo, a cidade inteira. Não puxar a linha do perímetro para um lugar sem uma análise criteriosa, por quê? Vai aumentar, não vai regularizar aquela situação, mas vai poder abrir margem para uma outra série de situações sem um estudo próprio. Enfim, esse é o projeto. Não havendo manifestação, eu coloco o parecer em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado o parecer. Senhora Secretaria me pede, só para lembrá-los, de que a ata digital, a ata da reunião anterior, já está em meio digital no sistema, no SAPL. Essa também vai para o SAPL, todo mundo tem que entrar e assinar digitalmente, tá? Para a gente não precisar, a ideia é zerar papel, né? E não esqueçam, para a semana que vem, trazer um instrumento aí. Então, nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente reunião da comissão, que fica convocada novamente para a próxima reunião, que é no dia 26 de agosto, às 16 horas. Boa tarde a todos.
Reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, data 19 de agosto de 2019. Integram a comissão os vereadores Sargento James, Carice Sávio Giacomini, Rony Francisco da Silva, Francisco Guetta e Enzeli da Silva. Boa tarde a todos. Por haver quórum regimental, damos por aberta a presente reunião. Tendo em vista a distribuição prévia do texto da ata da reunião anterior, coloco a referida ata em discussão. Em discussão a ata. Não havendo discussão, coloco a ata em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada a ata. Expediente. Inicialmente, efetuaremos a distribuição das matérias que foram despachadas para esta comissão. Projeto de Lei Complementar 29/2019, autor Prefeito Municipal. Assunto: altera a Lei Complementar 327 de 2015. Agentes Comunitários de Saúde, Combate e Endemias. Agente de Combate a Endemias. Posso relatar, se vocês me permitem? Não tem projeto, né? Palavra livre. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente reunião, convocando os senhores e senhoras vereadores para a próxima reunião da comissão, que será realizada no dia 26 de agosto, às 16h30 nesse plenário. Obrigado a todos.
Boa tarde. Reunião da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social, Política Urbana, Agrícola e Meio Ambiente. Data do dia 19 de agosto de 2019. Integram a comissão os vereadores e a vereadora Zeli da Silva, Marcos Salves Zanella, Maicon Coelho, Sargento James e Carizo Sávio Giacomini. Por haver quórum regimental, damos por aberta a presente reunião. Tendo em vista a distribuição prévia do texto da ata da reunião anterior, colocamos a referida ata em discussão. Em discussão a ata. Não havendo discussão, coloco a ata em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada a ata. Inicialmente, efetuaremos a distribuição das matérias que foram despachadas para essa reunião. O projeto de lei número 29 de 2019, origem, autora, vereadora Zeli da Silva, emenda, institui a Semana de Saúde e Proteção aos Animais no município de Rio do Sul. Alguém gostaria de relatar? Vereador James, Sargento James. Projeto de lei complementar 30 de 2019, o autor é o prefeito municipal. Emenda, acrescenta o artigo, inciso 5º do artigo 171 da lei complementar número 309 de 2015, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público Municipal de Rio do Sul. Vereador Zanella vai ser o relator. Efetuaremos a leitura e exposição em discussão e primeira votação dos pareceres dos projetos já devidamente relatados pelos respectivos vereadores. Projeto de lei 54 de 2019, o autor é o Marcos Roberto Zanis, dispõe sobre a instalação de bituqueiras no município de Rio do Sul. O relator é o vereador Maicon Coelho. Solicita ao vereador que faça. Dois. Não, um só. Projeto de lei número 54, de 26 de julho de 2019, de autoria do vereador Marcos Norberto Zanis, que dispõe sobre a instalação de bituqueiras no município de Rio do Sul. A intenção do legislador é proporcionar aos municípios local específico para a colocação de sobras e pontas de cigarro, em formato e cores padronizados pelo Poder Executivo. O projeto também prevê a possibilidade de o município firmar parceria com empresas privadas para a instalação das bituqueiras nos mesmos moldes do que acontece com as lixeiras comuns. Assim, caso alguma empresa tiver o interesse em disponibilizar o recurso para a instalação das bituqueiras, poderá o mesmo vincular a publicidade nelas. Cabe ressaltar que o presente projeto de lei não invade a esfera de competência do Poder Executivo, não havendo interferência entre os poderes, muito menos promove ingerência administrativa. Parecer e voto relator. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de interesse público, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Passa a palavra, presidente. Em discussão, o relatório do vereador Maicon. Não havendo discussão, coloco o parecer do vereador em votação. Não havendo discussão, aprovado o projeto. O relatório, desculpa. A proposta de emenda 8 de 2019, o autores, mesa diretora. Emenda altera o parágrafo único do artigo 5º do projeto de resolução número 3, 17 de junho de 2019, que institui o sistema de ouvidoria e a carta de servidores aos usuários da Câmara Municipal de Rio do Sul, nos termos da Lei Federal número 13.460, de 26 de junho de 2017, e regulamenta o Banco de Ideia Legislativa, instituído através da Lei número 5.991, de 26 de novembro de 2018. Eu solicito ao vereador Marcos Salves Zanella que faça o relatório da sua emenda, da emenda do projeto.
A proposta de emenda número 8, de 2019, da autoria da mesa diretora, altera o parágrafo único do artigo 5º do projeto de resolução número 3, que institui o sistema de ouvidoria e a carta de serviços aos usuários da Câmara Municipal de Rio do Sul, nos termos da Lei Federal 13460, de 2017, e regulamenta o Banco de Ideias Legislativas, instituído através da Lei Municipal 5991, de 2018. A alteração proposta pelos vereadores mantém a pertinência temática do projeto original, passando a função de ouvidor à direção-geral, ao invés do vice-presidente da mesa diretora. Dessa maneira, a emenda em questão determina que a função do ouvidor deverá ser desempenhada pelo mesmo servidor designado para a direção-geral. Portanto, opino pela aprovação da emenda, vez que atende os requisitos de legalidade e constitucionalidade, votando pela sua aprovação em primeira discussão e votação, solicitando às demais partes que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Vereador, eu sinceramente não acompanhei esse projeto. Qual é o objetivo? Cria a ouvidoria geral, regulamenta a ouvidoria passando por mesma função. Tá ligado? Só altera, né, caso, eu estou falando da emenda. Uhum. E regulamenta também, o projeto aqui regulamenta o banco de ideias que a gente criou no ano passado. Banco de ideias legislativas, tal, que faltava a criação a posição do site, e o processamento interno. Foi aprovado, mas não foi regulamentado. Então, supriu isso aí. Então, agora o projeto de lei. Projeto de resolução. Ah, tá, desculpa. Então, eu coloco em votação aí o relatório do vereador Zanella. Não havendo coloco em discussão o relatório do vereador Zanella. Não havendo discussão, coloco em votação. Aprovado o relatório. Projeto de resolução número 3 de 2019, o autor é a mesa diretora também, é o mesmo, né? A emenda: institui o sistema de ouvidoria e a carta de serviço aos usuários da Câmara Municipal de Rio do Sul, nos termos da Lei Federal número 13.460, de 26 de junho de 2017, e regulamenta o Banco de Ideias Legislativa, instituído através da Lei número 5.991, de 26 de novembro de 2018. Acho que é por última página. O relator é o Maico, se eu não me engano. Ah, tá. É o Maico. O relator é o vereador Maico, solicita ao vereador que faça a leitura do seu relatório. O projeto de resolução número 3, de 17 de junho de 2019, de autoria da mesa diretora, que institui o sistema de ouvidoria e a carta de serviços ao usuário da Câmara Municipal de Rio do Sul, nos termos da Lei Federal 13.460, de 26 de junho de 2017, e regulamenta o Banco de Ideias Legislativa, instituído através da Lei 5.991, de 26 de novembro de 2018. A intenção da proposta é dar cumprimento à Lei número 13.460 de 2017, que dispõe sobre a proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. Assim, através da ouvidoria do Poder Legislativo, abre espaço para a participação da sociedade, que poderá manifestar-se através de sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias. Após as informações trazidas pelos cidadãos de nosso município, a ouvidoria da Câmara Municipal pode identificar melhorias e também apontar situações irregulares. Por determinação da mesma lei federal, a Câmara Municipal de Rio do Sul irá disponibilizar a Carta de Serviços aos Usuários, que trata de um documento com informações aos municípios dos serviços prestados pela Câmara, bem como a forma de acessar os serviços. Cabe ressaltar que a proposta, além de cumprir a Lei 13.460 de 2017, também estará cumprindo a Lei Municipal número 5.991 de 2018, que trata do Banco de Ideias da Câmara, de forma a dar participação e aproximação da comunidade aos trabalhos legislativos. Parecer e voto do relator. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de interesse público, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Passa a palavra à presidente.
Em discussão, o relatório do vereador Maico. Não havendo discussão, coloco o relatório do vereador em votação. Aprovado o relatório do vereador Maico. Palavra livre. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente reunião, convocando o senhor e a senhora vereadora para a próxima reunião da comissão, que será realizada no dia 26 de agosto, às 17 horas.